Jeremias, capítulo de número 9. Jeremias, capítulo de número 9, verso de número 23 e 24. Glória a Deus. Irmãos, nós já temos visto a eficácia da palavra de Deus na nossa vida, já temos comprovado que ela é de fato a palavra de Deus, não é a palavra de homem que falha. E isso aguça dentro de nós o desejo de conhecer mais ao Senhor, não é? Conhecer ao Senhor através de sua palavra. E esse texto ele é muito especial porque o Senhor, através do profeta Jeremias, ele nos chama a que façamos isso. Ele diz assim, verso número 23, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias estava vivendo um dos dias mais tristes de sua vida. Ele que houvera sido chamado para ser um profeta de Deus, como ele diz no início de seu livro, desde o ventre foi concebido para ser nação, para ser profeta às nações. Estava vivendo um momento muito triste porque muitos não estavam dando ouvido à sua mensagem. Ele era a boca de Deus entre os homens. Estava no meio de um povo que se dizia povo de Deus. Mas mesmo assim, esse povo não estava dando-lhe ouvidos. Ao contrário, estavam buscando socorro, buscando auxílio em muitas outras coisas, nomeadas aqui na sabedoria humana, nomeadas aqui como a força do forte, a riqueza do rico, menos no Senhor. A glória é algo que todo mundo persegue. Todo mundo deseja viver momentos de glória na sua vida, não é? Se nós estamos vivendo como seres normais, todos nós buscamos a glória. Assim como um atleta deseja alcançar um pódio, que ali será o ápice de todo o processo, de todo o seu exercício, de toda a sua preparação, todo ser humano busca também um lugar ao sol. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo e que tem o entendimento de tudo, e que deseja que nós, sim, cheguemos à glória, sim, tenhamos esse momento de ápice, Ele então traz-nos essa palavra, porque é a tendência também nossa, de firmarmos-nos em coisas que têm a aparência de nos levar até a glória, mas não podem. É a nossa tendência, porque é mais fácil, é aquilo que os outros fazem. E observemos aqui, que hipótese nenhuma, o Senhor está indo contra aqueles que tinham posses, aqueles que eram fortes, aqueles que tinham sabedoria entre o povo. Não, o Senhor não está indo contra isso. O que o Senhor diz é, não coloquem o coração de vocês, a esperança de vocês nisto. Porque se vocês fizerem assim, vocês se frustrarão. Vocês não conseguirão chegar à glória. Não conseguirão dizer,
Eu me orgulho disso. Porque a glória é exatamente isso. O que é gloriar-se? É orgulhar-se de algo que fez. Isso que é gloriar-se. E o Senhor então, Ele vai dizer: mas existe um caminho perfeito para vocês. Existe uma forma de vocês poderem bater no peito e dizer: eu me orgulho disso. Existe, ainda que vocês não tenham chegado até lá, existe sim, uma esperança viva, esperança que não murcha, que tem a condição de levá-los a gloriar-se. E esta forma, ou esta glória, é conhecer ao Senhor. Está em conhecer ao Senhor. Quantas vezes nós apostamos as nossas fichas em coisas, não é? Em pessoas, em projetos. Apostamos as nossas fichas em tantas coisas. E quantas vezes nós nos frustramos. E o sentimento de frustração, o sentimento de traição diante da frustração ou da não correspondência diante daquilo que nós esperávamos é ruim. É pior do que a esperança para chegar a algo que não vem, não é? Como é ruim. Como é ruim. Porém, quando nós decidimos no nosso coração conhecer ao Senhor, nós podemos estar certos, irmãos amados, que é um início de uma caminhada maravilhosa. É o início de uma caminhada que vai redundar em frutos duradouros, frutos sólidos. Porque ninguém que inicia a sua caminhada de conhecimento de Deus pode chegar no final e dizer: não valeu a pena. Não, irmãos, todo ser humano que coloca o seu coração em conhecer ao Senhor, e só o Senhor, e colocar-se totalmente diante dele e dizer: Senhor, cuida dos demais, cuida das outras coisas, todo ser humano que assim o faz, ele é bem-aventurado. Haverá de levantar o peito e dizer: eu me orgulho. E não aquele orgulho ruim, egoísta, não, mas o orgulho de satisfação. Satisfação de ter corrido uma corrida que tenha valido a pena. De que, apesar dos percalços durante essa caminhada, ele chegou até o final. Conhecer ao Senhor. A vida do cristão, do verdadeiro cristão, é uma vida de conhecimento de Deus. É uma vida que ela é levada a saber quais são os planos de Deus para a sua vida. De saber o que agrada ao Senhor. De como Ele pode viver a sua vida durante o seu período de peregrinação. Os irmãos vão notar que sempre digo acerca disso, porque de fato estamos num período de peregrinação aqui. Nós não somos eternos aqui, queridos. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Eu não sei se os irmãos, por exemplo, ficaram sabendo de um rapaz conhecido nosso, 20 e poucos anos. Um menino que há um mês atrás eu vi cantando no casamento. Novinho, 20 e poucos anos. A esposa está grávida. O menino aparentemente saudável. Menino não tinha mãos. Chegou uma noite, começou a passar mal. A esposa queria que ele fosse até o banheiro e falou: amor, eu estou passando mal. E ali mesmo desfaleceu. E já não está mais entre nós. Olhe só, algo que não se espera,
muito menos numa situação como a dele. Não se espera. Por isso que o que vale a pena na vida de um homem, de uma mulher, da vida de um cristão, é colocar o seu coração em conhecer a Deus. É saber o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. É experimentar daquilo que Deus tem para ele. Porque é uma coisa que ele não vai se arrepender. E não apenas nesta vida, vai ser algo que vai perdurar para a eternidade. O conhecimento de Deus, em outras palavras, é o ato de nós nos aproximarmos mais de Deus. E sabe, Deus ele está além deste tempo. E aqueles que conhecem ao Senhor, desenvolvem um relacionamento com Deus, vão para próximo do Senhor. Um homem que conheceu a Deus, um homem que andou com Deus, Enoque. E o texto bíblico de Gênesis vai nos dizer que, porque ele andava com Deus, porque ele tinha um relacionamento com Deus, em outras palavras, trazendo para o texto que nós estamos meditando aqui nessa noite, porque ele conhecia Deus, Deus o tomou. Deus o tomou. Conhecer a Deus nos leva a experimentar de tudo aquilo que o ser humano mais busca nessa face da terra, e que ele não consegue encontrar em nada. E aquilo que ele encontra não passa de paliativos, passageiro, coisas passageiras. Conhecer a Deus, buscar a Deus, é voltar para aquele propósito original que Deus fez a todos nós. Isto quer dizer que buscar a Deus, eu vou me tornar um ser alienado? Em absoluto, de maneira nenhuma. Porque existe essa compreensão, e é uma mentira do mal, que muitas vezes se você for conhecer a Deus, e gloriar-se somente em conhecer a Deus, você vai ser uma pessoa alienada, você vai ser uma pessoa que vai ficar como um bicho do mato. Não. O maior de todos os seres humanos que esteve entre nós, foi aquele que tinha mais intimidade com Deus, e ele diz: Pai, eu conheço tudo que o Senhor fala, eu conheço tudo que o Senhor faz. E ele era a pessoa mais agradável de se estar. Estou a falar de Jesus Cristo. Ele era a pessoa mais sábia, no contraponto da sabedoria deste mundo. Ele era a pessoa mais rica, no contraponto às riquezas deste mundo que vão com o tempo. Ele era o mais forte e continua sendo o mais forte, porque a vida dele vai para além da eternidade. Porque ele conhecia a Deus. E sabe o que João vai nos dizer na sua primeira carta, no capítulo número 2? Ele vai dizer que todos aqueles que dizem ser do Senhor devem andar como ele andou. Porque os seus mandamentos não são pesados, porque ele é a própria vida eterna. Não venhamos dar então lugar a essa mentira. Conhecer a Deus, viver a experiência de conhecer a Deus todo dia, todo instante, aí que nos fará verdadeiramente relevantes no contexto familiar, no contexto social, em tudo quanto colocarmos as mãos. Abraão, vamos trazer mais um exemplo. Abraão, ele foi chamado de o amigo de Deus. Em outras palavras, alguém que conhecia a Deus. Ele não era perfeito como eu e você, tinha muitas falhas, mas era amigo de Deus, porque havia colocado o seu coração em conhecer ao Senhor. Apesar de ser um homem extremamente rico da perspectiva humana, extremamente forte da perspectiva humana, mas tudo isso estava na dependência do Senhor. Era o Senhor que o prosperava, era o Senhor que o dava força, era o Senhor que o dava sabedoria. E a riqueza que o Senhor
traz na vida, a prosperidade que o Senhor traz na vida de alguém, ela é perene. A força que o Senhor traz na vida de alguém, ela é eficaz. E a sabedoria que o Senhor traz na vida de alguém, ela é excelente. Tudo na dependência do Senhor é excelente. E as Escrituras registram-nos como esse relacionamento desse homem que amava a Deus e que era amigo de Deus, foi fundamental para ele ser quem foi, para ele viver toda aquela experiência de glória que ele viveu. Porque ele não tinha nenhuma possibilidade humana de algo fazer por ele mesmo. Tudo deveu-se à sua disposição de espírito de conhecer ao Senhor. De ao invés de confiar naquilo que é falho, naquilo que é humano, confiar única e exclusivamente no Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Muitos e muitos outros exemplos nas Escrituras nós encontramos, irmãos. Muitos e muitos outros exemplos de homens que foram relevantes no seu tempo porque decidiram confiar no Senhor. Eu fico imaginando, porque o apóstolo Paulo é daqueles heróis de todo crente que é gentil como nós, e eu fico imaginando como foi a vida desse homem. Como ele conseguiu fazer tantas proezas. E ele vai trazer um dos seus segredos, que na verdade não é mais segredos, é algo que está compartilhado a todos nós. Em 2 Coríntios, capítulo número 10, ele vai dizer: se o homem quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Ele sabia que a força que ele tinha vinha do Senhor, que a sabedoria que ele tinha vinha do Senhor, que o poder que estava em suas mãos vinha do Senhor. É por isso que no livro de Efésios, na carta que ele endereçou àquela igreja que estava em Éfeso, ele vai dizer: é o poder de Deus que age eficazmente em mim. Já lá na carta aos Filipenses, ele vai dizer que aquilo que ele julgava por sabedoria neste mundo, ele reputou como nada para conhecer a Cristo. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Esta última parte eu me refiro à carta que ele escreveu aos Colossenses. A nossa disposição, então, de conhecer ao Senhor, vai ser aquilo que vai nos levar a ter condições de erguermos-nos como homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus, a quem Ele tanto quer bem, a quem Ele tanto deseja que cumpram o seu propósito com a certeza. Todos nós conhecemos o texto do próprio apóstolo Paulo. E eu preciso repetir mais uma vez aqui. 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, verso número 8. Ele escrevendo a seu filho na fé, ele diz: está chegando o meu momento de partida. Eu vou ser oferecido como oferta ao Senhor. Até na sua morte ele quis conhecer mais ao Senhor. Porque é isso, quer conhecer ao Senhor, fazer com que a sua própria vida seja uma forma de agradar ao Senhor. Está chegando o meu momento, filho. Vou ser oferecido como oferta. Mas eu cumpri o bom combate. Eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Agora o que me está proposta é a coroa da vida, a qual o Senhor me entregará no seu dia. Que coisa maravilhosa, que coisa especial, que realidade majestosa é essa,
E que o Senhor, queridos, não deseja apenas que seja uma experiência que nós venhamos a ler, e seja uma experiência de Paulo, mas seja uma experiência nossa. Paulo, quando foi chamado pelo Senhor a conhecê-lo, ele disse sim. E nós, da mesma forma, somos chamados pelo Senhor a conhecê-lo. Somos chamados pelo Senhor a saber o que agrada ao seu coração, a fazer da nossa vida um instrumento nas mãos do Senhor, a fazer com que os nossos membros, o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 6, seja dedicados à justiça e por fim à santificação e em seguida à vida eterna. Porque esse é o propósito nosso, queridos. Esse é o propósito da nossa vida, esse é o propósito de todo homem debaixo da terra. Infelizmente, nem todos aceitam e ficam vivendo nesse ciclo vicioso, nessa busca inconstante por uma realização que não chega. E eles matam, morrem, vendem, compram. Outros se entregam aos prazeres deste mundo. E ao final, ainda ficam aquele sentimento de vazio, de que está faltando algo. Se nós nos compadecemos de uma situação quando ouvimos ou vemos, imagina o Senhor que nos fez, o Senhor que nos formou com a sua própria mão. Imagina Ele, irmãos. É por isso que Ele tem deixado a sua palavra. E todos aqueles que a ouvem, colocam no coração, põem-a em prática, podem viver essa experiência. Podem entrar neste caminho de conhecer ao Senhor. Pedro vai usar a seguinte expressão: crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que nós devemos fazer. E a minha oração é que nossa igreja tenha sempre esse olhar de conhecer ao Senhor, de que essa seja a nossa glória. E que se as outras coisas vierem, e que pode ser que traga alguma glória, não será a maior glória que nós veremos de ter. Ao contrário, estará submetido, condicionado à glória de conhecer ao Senhor. Todos nós aqui, eu tenho certeza, deseja isso. Porque do contrário, nós aqui não estaríamos. Não é? E graças a Deus que nos dá a oportunidade de ler um texto desse, meditar num texto desse, assentar no nosso coração esse desejo para conhecer ao Senhor e ver e saber que o Deus que nós servimos e a quem nós queremos conhecer e a quem nós queremos agradar é um Deus que faz misericórdia. É um Deus que é juiz, é um Deus que é justiça. É um Deus que não está distante, é um Deus que está perto. E é um Deus que corresponde àqueles que buscam conhecer dele. Ele corresponde. De uma forma ou de outra, cada um de nós aqui temos já podido experimentar isso. E trazendo isso na nossa memória, nós somos levados a desejar mais e mais conhecer ao Senhor. Que assim o seja, irmãos. Que esse seja o nosso desejo. Vamos orar? Conhecer ao Senhor, conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor e conhecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por mais uma noite, agradecemos pela vida de cada um de nós aqui. Ao sermos ministrados pela sua palavra, nós vimos
quão importante é para nós o conhecimento de Ti. Quão relevante é na vida de um homem que quer verdadeiramente gloriar-se, conhecer ao Senhor. Amadureça essas verdades dia após dia no nosso coração. E que quando as outras glórias tentarem tomar o nosso coração, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, logo nos desperte para esta verdade. Filho, filha, se você quer se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas, meu filho, eu me agrado. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela Tua igreja, pela vida dos meus irmãos. Descubra, Senhor, desenrola para eles, para mim, estas verdades tão poderosas. Eu oro juntamente com os meus irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.